necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário da internet. Qual que é, William? É o Necessário Podcast. É o necessário, galera. É o necessário. Ô, Renê, você tá por aí hoje? Você anda faltando muito, hein, Renê? Eu? Você anda falhando, hein, cara? O que tá acontecendo? Hoje, graças a Deus, sou no meu lugarzinho, né? Meu lugar preferido. Produzido, fabricado por mim mesmo. Sim, né? Até que, sim. enfim. Você viu que o cara nem responde no grupo, mano? Você quê? coloca as coisas É no grupo estrelinha. lá, ele Não, nem senhor, fala cara. nada. Nem nada. É porque quem cala estrelinha. consente, estamos Tira aí. aqui. Então tá bom. Muito feliz, hoje é o episódio de número esse que você tá vendo na sua telinha aí. E eu tô muito feliz, sabe por quê? Ela voltou, Diga-me. meu filho. Ah, Ó, Renê, muito esperado, você né? viu? Muito esperado. E era ela esperado. voltou, ó, e olha o que tem na mesa. Você já deve estar vendo aí, né, meu filho? Quando ela chegou, olha só. Por que você não faz isso aqui todo o episódio, Renê? É, momentos especiais. Eu tô falando dela, pastora Daniele, tudo bem? Tudo bem. Quando eu cheguei tinha mais coisinhas aqui, né? A gente já foi comendo. Sim, o Renê já triturou aqui, né, cara? A gente já Renê foi sempre- comendo alguma coisa, né? Sempre sobra pro René, né? O Renê deu um Brincadeira. calafrio ali e mandou ver, né, Ele William? deu uma suspirada. Deu uma suspirada profunda ali, ó. Pastora Daniele, é uma alegria receber você aqui de novo, viu? Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. O primeiro foi muito bacana e eu tenho certeza que esse vai ser muito legal Vai também. ser melhor ainda, graças a Deus. Olha só, antes da gente começar a conversar com a pastora, eu quero correr, porque o nosso tempo é curto. O povo tá reclamando, René, que o nosso episódio tá muito curto. Tá reclamando. Reclamando? Se fosse ao vivo... Faz o é- seguinte, passa aquele número aqui, ó. São Agora. 3 letras, né? 3 letras. É isso aí. Pix, olha que lindo. Você manda um Pix pra gente, a gente vai se estabilizar aqui, né? Pra fazer melhor, mais E fazer longo. ao vivo, né? pro Com povo aí. certeza. Antes de eu falar com a pastora, eu vou falar pra você muito rápido sobre o nosso patrocinador, que é aquele que chacoalha o bambuzal. Ah, aquele é lá, aquele Renê. que faz Renê, ó, acontecer. ele vai subindo assim, ó. Olha lá, Ó, Master ó. Biodigestores. Ah, meu amigo. Master. É aquele que faz os concorrentes falar credo. Crente. Master Biodigestores, meu filho, é pra você, homem do campo, você mesmo que tem criação de gado, de suíno, você que tem uma granja, você que tem uma propriedade muito grande com muitos animais, ou menor ainda, e não sabe o que fazer com os dejetos dos animais, a solução é a Master Biodigestores. O meu amigo engenheiro civil, Giovanni, o engenheiro ambiental, que é o Luiz Thiago, são os sócios fundadores dessa mega empresa. Eles vão lá na sua propriedade, fazem uma prospecção gigante de tudo que tem lá, de como que vão fazer, como que tem que fazer, e criam um biodigestor que vai canalizar o dejeto do animal e transformar isso em gás, Yuri, que vira energia. Energia renovável, Renê. Ó, Coisa que vira Dinheiro, money. meu filho. Dinheiro. Salve mano, hein, meu amigo. As obras da Master Biodigestores é algo, cara, magnífico. Extraordinário. Nós estamos programando, falei com o Giovanni nesse final de semana, em breve nós vamos dar um jeito de ir os três, eu, o Renê e o Yuri, numa obra, vamos filmar lá e vamos mostrar pra vocês como aí, é, vai ser né? legal. Renê? Bora. Vai ser muito legal. Então tá passando aqui no canto da tela, ó, esse QR Code, você direciona o seu celular, sua câmera ali, vai direcionar você lá pro Instagram da Master, porque lá semanalmente tem dicas do homem do campo, tem tudo pra você lá e é top, né? Eles são o nosso patrocinador Master. Master, né? não é à toa. Desde Master. o início com a gente. Maravilha. E é isso aí. E em seguida, aquele que também não é menos importante, muito correndo, falando da MB Corretora de Imóveis, né? Que é do meu amigo Renê. Opa, aí sim, você que está procurando um imóvel aqui em Foz do Iguaçu, em toda a região, para compra, venda, alguém para administrar, também fazemos administrações de Airbnb. E uma novidade é tem Opa, galera olha que aí. não O sabe, quê? hein? Ó, O quê? tem um pessoal que não sabe. Avaliações judiciais e vistoria pericial também na MB Corretora de Imóveis. Mas você é meio Tá o complexo. telefone aqui passando, é só ligar. E se você precisar de um Pix também, você pede pra esse homem. Esse aí é o cara. Não, é rapidinho. Amanhã eu te devolvo. Para, eu vou cortar. É vou na ter que hora, cortar, é na tem hora. jeito. Não, corta não. Tudo certo. Vou ter que cortar. Não corta. Me desconcentraram aqui, gente. MB Corretora de Imóveis, meu filho. O terceiro
o terceiro recadinho é pra você que quer fazer uma oferta, viu? Nós estamos carecendo de oferta. Já faz um tempo que o pessoal não tá mandando oferta, Não, Yuri. o que tá acontecendo? Tá passando o Pix agora na sua tela aí, meu filho. Manda um Pix pra gente precisa comprar várias coisas aqui, vários equipamentos. Até a luz tá piscando aqui, ó, Você quando viu? a pastora viu. Você viu? Ô, Renê, quantos dígitos a gente precisa pra deixar isso aqui ao vivo? Ah, são 6, né? 6, né? Aham. Você entendeu, galera, o que é? 6. É 6, mínimo. 6. Então é complicado. Manda aí. Manda o Pix pra gente que vai ficar legal. É benção, né, Nenê? É benção, com certeza. E o último recadinho é você que assiste o nosso canal, você que assiste os nossos vídeos, você que vê tudo e não compartilha, não se inscreve no canal, Yuri. Eu acho que é falta de dedo, William. Ô, pessoal, por favor, pelo amor de Deus, se inscreve. Ativa ali o sininho ali que vocês vão receber sempre conteúdo bacana que vai edificar muito sua vida, viu? É isso aí, gente. A gente se esforça, faz aqui um bom material semanalmente pra você, mas você precisa se inscrever. A nossa meta até o final do ano ainda tá longe agora, Renê. Era 50 mil, estamos chegando em 15 mil, Renê. O que tá acontecendo? Pois é, seu povo tem que se reunir, gente. É importante pra gente. Eu volto a dizer pra vocês, olha... você não tem o Pix para nos fazer, mas você tem o dedinho para sentar lá, compartilhar. Isso nos ajuda, faz com que o YouTube entenda que é relevante. Os Com amigos certeza. tão entendendo. Ô, quinta série aí, voltou. Você Tá tá vendo? vendo aí? Voltou. Então tá tudo certo. Tapinha na mesa já. Show! E esses foram os nossos recados. Eu tô muito ansioso pra começar a falar com a pastora, que o primeiro episódio foi muito legal, chegou muito longe. A pastora falou, ó, chegou longe. Chegou o lá. negócio, chegou longe. Do céu. Esse é o intuito. Hoje vamos falar de um assunto muito legal, muito interessante, que vocês pedem muito, que é muito carente na internet, que é o mundo espiritual. Olha que beleza, pastora. O mundo espiritual existe mesmo, é uma coisa séria. Existe, é real. Você sabe que tem gente que não acredita. Tem Mas gente que não bota fé. É tão real quanto o mundo físico. É muito real. Normalmente fala que até acontecer com você, né? Aí começa a acreditar. Exatamente. É isso aí. Você que não assistiu o primeiro episódio da pastora, ele tá aqui no YouTube também. Você pode procurar a parte 1 com a pastora Daniele e vai entender o fio da meada, porque que a gente tá falando de batalha espiritual. Eu quero começar perguntando já, dentro dessa batalha, desse mundo espiritual, o porquê, na sua visão, o porquê que hoje eu não gosto de generalizar, mas por que a igreja, vou colocar assim, a igreja brasileira ou a igreja mundial, ela se conforma em dormir no natural, quando as trevas, o outro lado, chacoalha a bandeira do sobrenatural e bate, faz e acontece? Por que tem muita gente que não acredita que existe isso e não se dispõe a viver o sobrenatural? Começando aqui, William, na verdade, assim, o que é uma batalha espiritual, por exemplo? A batalha espiritual ela acontece na nossa vida quando nós deixamos de acreditar na mentira e passamos a acreditar na verdade, né? A Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos nos libertará. Então, quando você estava lá no mundo, você estava preso em muitas mentiras. Para você estava tudo bem, beber, fumar, se prostituir, tal. Chegou um tempo na sua vida que você entendeu que aquilo era muito pesado para você. Aquilo estava te destruindo emocionalmente, estava fazendo você ficar deprimido, depressivo e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Então, há muitas pessoas que começam a buscar ajuda na espiritualidade, aonde que muitos se convertem, aceitam a Jesus e os olhos começam a ser abertos para as coisas espirituais, porque as pessoas entendem, sim, que é uma questão de comportamento, né? Mas também é uma questão espiritual também. Então, quando você deixa de fazer as práticas mundanas e você começa a seguir aquilo que a Bíblia diz, ali acontece uma batalha espiritual muito grande. Porque imagine só, há quantas gerações existem entidades que estão escravizando uma pessoa nas drogas, na prostituição, no álcool. Aí, de repente, você se levanta para mudar esse padrão de comportamento, né? Você se levanta, você conhece a Jesus e você entende que isso é errado, que fez mal para os seus ancestrais, está fazendo mal para você também, então você decide mudar. E aí que o bicho pega. Porque daí aqueles demônios que escravizam aquela vida, ele vai lutar arduamente para não desprender
o seu coração. Então aí começa a batalha espiritual. E por que algumas igrejas, elas fogem dessas coisas, né? Eu já falo para você uma coisa, que toda igreja que vive o cristianismo, que prega a palavra verdadeira, né? Essas igrejas já têm as suas guerras espirituais. Já é automático. Porque ela, através da palavra, já estão conseguindo arrancar a escama dos olhos de pessoas. Entendeu? Só que tem aquela outra questão também. De algumas igrejas que elas entendem que as batalhas espirituais, aquela coisa toda, só está quando o demônio manifesta, quando o demônio aparece. E isso, na verdade, é uma consequência do que a pessoa já está vivendo em si. Né? E, na verdade, a maior libertação no coração, na vida do ser humano, é quando ele renuncia o que ele faz e começa um caminho novo com Cristo. Porque daí, quando você decide esse caminho novo e você decide romper com essas lealdades familiares, é aí que o diabo ele fica muito furioso, porque daí ele já não tem mais poder sobre a sua vida. Não vai querer perder, né, Renê? Eu costumo sempre dizer, várias vezes a gente falou nos episódios aqui, que assim, eu não sei outras religiões, mas assim, você que é cristão e tem a Bíblia como a sua base de fé, você tem a Bíblia como o seu manual de fé, cara, é muito complicado você desacreditar de coisas sobrenaturais, porque a Bíblia, ela é um livro que quase, não vou colocar quase na frente, mas praticamente 100% é sobrenatural. Tudo que está escrito ali não é natural. A gente está falando de um livro de coisas humanamente impossível de acontecer, né? A própria Bíblia fala que a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue, não é uma coisa natural. Com certeza. É uma coisa... Então, quando existem pessoas que desacreditam, eu entendo também o lado dos bagunceiros, né, Renê? Tem muito bagunceiro fazendo da fé, né? Bagunça, dando mau testemunho. Eu vi agora recentemente, né, um vídeo de um cara que ele tá, tipo, expulsando o demônio de uma pessoa, daí ele fala assim, quer ver? Eu tenho um arco aqui. Você já viu isso? O pastor Juju, eu conheço. Rapaz, entende? Por causa de personagens assim, sim. que tem pessoas que não acreditam mais. É isso aí. Que quando você vai garimpar a vida dos caras, são pessoas que são pagas para fazer isso, aquela coisa toda. Agora, quando é uma coisa séria, o negócio não funciona bem assim. Isso é verdade. Não funciona. Você sabe que essa questão, pastor, eu já vi um pastor sério, eu estava lá, sou testemunho ocular, de algo assim, vamos se dizer que Deus deu uma metralhadora do céu para a pessoa e realmente assim, o pastor fez o gesto, né? Da metralhadora, cara, e foi impressionante. E assim, eu sei que ali não tinha encenação, eu sei que era um trabalho de libertação que estava sendo feito com um grupo de pessoas específicas, né? Tinha poucas pessoas, mas estava fazendo um trabalho específico com uma pessoa. E falei, cara, assim... Quando você para depois que passou, é claro, todo mundo deu risada, porque assim, apesar de ter sido muito sério, a gente viu que não tinha, né? Mas se tornou diferente, vamos dizer assim. Então acabou sendo um pouco cômico para uma situação que não era comum, mas as pessoas pegam, porque é possível sim que isso aconteça, porque eu já vi isso, como eu estou dizendo. Mas como pessoas como esses personagens, né, que eles encenam isso a título e a troco do quê? De fama na internet. Umas coisas meio... são bem polêmicas essas coisas de falar, sabe? Porque o mundo espiritual, ele é, como eu te falei, é muito real as coisas. Eu lembro de uma vez, nós congregávamos numa igreja que estava começando, o pastor falou assim para mim, assim, tinha dado um culto familiar, pertinho da minha casa, para eu cuidar. E daí, porque tinha bastante gente ali da região que estava indo lá na igreja sede, daí ele falou assim para mim assim, abre um culto familiar, dirige lá você, e daí se crescer a gente abre uma igreja. Ele falou, se der certo a gente abre uma igreja. Aí começamos o culto familiar, até na época o pai do pastor Elias, da gaita, esqueça o nome dele. Emílio. O seu Emílio, ele ia com a gaitinha dele lá, tocava lá os hinos da harpa, aquela coisa bem gostosa, e o pastor presidente na época pegou e falou assim, ó, se der bom, a gente abre. 6 meses depois teve que abrir igreja, só pra você ter uma ideia. Aí começamos ali uma obra ali e tal, só que atrás tinha umas outras religiões, entende? Religião afro e tal, e aquela coisa toda, né?
Aí o pastor presidente pegou e falou assim para mim, assim, vamos eu e você e a mamãe, vamos ungir aqui, tudinho aqui, essa avenida toda aqui, e vamos declarar que isso aqui é do Senhor Jesus e taratá e parapá. Eu falei, beleza, tamo junto. Eu, daquele jeito, gostando do negócio, né? Naquela época, assim, eu era muito animada para essas coisas, né? Não conhecia muito o território, mas era muito animado porque eu falava assim, ele entende muito, né? Pegamos, fomos. Rapaz, fomos ungir. Ungimos, tal. Estamos descendo, assim, a avenida, assim. De repente, a gente olha. Meu Deus, era muito cachorro. Era uma legião de cachorro. Cara, 1h da manhã. Meia-noite a gente começou. 1h da manhã a gente tava bem na baixada ali da rua, que eu não vou nem falar, porque da outra vez o pessoal disse que ficou com medo da Júlia Zimê. Tem gente cortando volta. Sim. Aí veio uma legião de cachorro, e eu olhei aquilo, e eu falei assim, esses cachorros estão endemoniados, não é possível. Do nada, assim, aquele monte de cachorro veio. E era tanto cachorro, eu acho que, eu não sei, mas eram uns 30 cachorros que veio. E daí, engraçado, que tinha um cachorro que parecia um líder. Que ele era um pouco maior do que os demais. E ele meio que puxava aquela fila. E eles veio na nossa direção. Eu já estava querendo sair correndo de lá, né? Aí o pastor falou assim para mim, ninguém se mexe, vamos ficar aqui. Aí ele pegou o litro de óleo, que nós tínhamos pegado um óleo para borrifar, e o litro de reserva, né? Ele pegou e fez um círculo assim, em volta de nós. Assim. Aí os cachorros vinham aqui. Você acredita nisso? Os cachorros, eles vinham até na marca do azeite, do óleo ungido. Eles não passavam. Eles olhavam assim, parecia que ele ia devorar a gente. E nós ali, naquele círculo ali, né? Aí ele falou assim, agora nós vamos levantar as mãos, vamos expulsar esse demônio que estão na vida desse cachorro, que eles vieram para devorar a gente. Cara, a gente começou a orar, e começou a orar, e eles começavam a ir de um lado para o outro, sabe? Parecia que eles queriam atravessar aquilo ali, e eles vinham assim, enfurecidos mesmo, e de repente, parece que eles foram cansando, perdendo as forças, assim, e foram indo. Aqueles cachorros que eram muito bravos, de repente, começaram a ficar calminhos. Fica calma e tal. E foram embora. Aí ele falou, agora nós vamos seguir. Aí nós seguimos. Aí fomos. Quando a gente estava chegando ali no término ali, né? Veio um cara de moto. E parou, gente. Falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, uma hora dessa? Aí a mão do pastor estava cheia de azeite. Ele falou assim, boa noite. Pegou na mão do cara, pá. O cara olhou assim, fez assim, limpou na calça e falou assim, vocês são crente? Sim, nós estamos ungindo aqui a avenida. Mas por quê? Não, porque nós abrimos uma igreja ali, então uma batalha muito grande. Estão direto colocando coisa na porta da igreja ali e tal. E a gente vai decretar a falência dos demônios nesse lugar e o crescimento da igreja. Aí o cara falou assim, então tá bom, pastor. Então fica de boa aí. Cara, mas quando você for fazer esse negócio, tem que avisar a gente ali, ó, porque vocês poderiam ter levado uns tiros aqui. Aí, tá, terminamos. Quando foi no outro dia, teve a resposta. Deixaram no poste, na esquina da igreja, como se fosse um boneco de palha de 2 entidades pendurado no poste da igreja. 3 dias depois, eu fiquei quase careca. Quase careca, rapaz. Meu cabelo simplesmente começou a cair. A esposa do pastor, ela teve uma diarreia tão grande, mas tão grande, que ela ficou assim anêmica, sabe? Parece que sem cor. E o pastor ficou muito mal também. Nós 3 caímos mal, doente, né? Aí eu estava deitado no sofá de casa, eu já tinha entendido já que era retaliação, né? Por isso que eu falo, essas coisas não é brincadeira, né? Tava deitado no sofá de casa, e muito mal, quase careca, e eu cochilei. Quando eu cochilei, eu vi quando o demônio veio, rapaz, muito enfurecido, e pegou na minha garganta, assim, ele queria me matar de qualquer jeito. E eu abri o olho, falei, meu Deus, que é isso? Sentei, fui lá e tomei uma água, dei uma respirada, fui lá, preparei um café, sabe, para dar uma... Fui para na área de casa, quando estava sentado na área de casa, quem que chega ali? Pastor Elias. Chega,
Aí eu cheguei e falei, ele veio trazer uma mensagem do céu. Ô, pastor, entra aí, vamos tomar um café. Ele não gosta de tomar café, né? Agora não sei hoje, que parece que tá meio ruim do estômago, né? Vamos tomar um café. A gente tomou um bule de café ali, rapaz. Ele falou assim, eu vim aqui porque Deus me mostrou uma feiticeira que chegou no culto. Você estava na recepção. E eu tinha um cabelo, rapaz, coisa mais linda, até assim a cintura. Ele era liso, mas liso assim que não precisava nem se escovar. E ele falou assim, eu vou te falar, você vai lembrar da mulher. Só que nunca mais você vai ver essa mulher, porque ela só foi lá enviada para algo. Aí ele falou assim, você estava na recepção da igreja. E é sempre eu que o pastor presidente ficava na recepção da igreja, ali naquele bairro, porque ele é um cara muito simpático e tal. Filha, fica aqui do meu lado, sempre aqui do meu lado e tal. Ele gostava muito que eu ficava junto com ele. E ele falou assim, foi uma mulher, né? E era uma mulher meio baixinha, assim, assim. E ela pegou no teu cabelo e falou assim, que coisa mais linda o teu cabelo. Eu falei, foi. Ele falou assim, ela que foi enviada para levar algo lá para dentro da igreja. E aonde ela tocou no teu cabelo foi onde que caiu. E não tem justificativo. Elias vai lembrar disso. Cara, meu cabelo, ele só caiu. Ele quebrou. Parecia assim que passou uma tesoura. Só daqui para baixo e só uma parte. Só a parte de cima do cabelo. O fundo do cabelo ficou. Parecia que tinha pegado uma panela e tinha cortado. Uma coisa de louco, rapaz. Uma coisa de louco. E depois daquilo, nós 3 fizemos uma consagração. Eu lembro que eu fiquei 3 dias só de água. Eu fiz. Eu falei, Deus, não aceita essa seta. Fiz 3 dias só de água. E no 3º dia, Deus me deu a vitória. E no 3º, os pastores também fizeram, só que eles não fizeram só de água. Eu fiz. E Deus aí deu a vitória. E Deus fez uma obra muito grande. Não só nos curou daquela retaliação, como fez uma obra muito linda na igreja. Muito poderoso. Pastor Elias é o Boquinha, né? Por isso Não, que um pouquinho de mel, né, cara? É um pouquinho de mel. Pastor Elias, um velho conhecido de vocês aí, eu sou suspeito a falar, né? Mas esse tipo de batalha, cara, é algo impressionante. Você sabe que eu, enquanto a pastora falava, eu lembrei que quando eu lancei o álbum, eu acho que foi o Pra Quem Achava Que Acabou, que foi em 2011. Eu peguei uma enfermidade na minha garganta, eu sempre falo isso, um pouco antes de gravar esse álbum, uma amidalite. A princípio era uma amidalite normal. Mas nada curava a minha amidalite. Nada. Nada curava. Eu fiquei quase 6 meses me medicando, indo aos médicos, e eles não entendiam por que a infecção não passava. E eu cheguei a um ponto de não conseguir falar, não conseguir comer, impossibilidade de cantar, e não, enfim. Tava ali definhando com a minha amígdala. E eu lembro que a minha mãe e o meu pai sempre foram muito pontuais nesse lance de música comigo, com a família, né? Então eles pegavam um CDzinho e levavam e entregavam. Eu ia na farmácia, esse aqui é o CD do meu filho. E eles foram comprar um remédio pra mim, e numa farmácia que eu não sei qual que é, e falaram, né, do CD e tal pra mulher. E a mulher pegou e falou, a mulher da recepção falou pra minha mãe na época, falou assim, olha, viu, senhora, eu vou falar pra você uma coisa, não me leve a mal, mas o problema que o seu filho tá na garganta é espiritual. A recepcionista falou. Uau. É espiritual, isso aí o remédio não vai curar. Vocês têm que fazer alguma campanha, alguma coisa, porque o remédio não vai curar. Porque eu tava com um CD do seu filho esses dias em cima do balcão, e entrou uma pessoa na farmácia. E essa pessoa perguntou, esse CD aí, quem é do William? Quem canta é o William, enfim. E eu falei, sim, fui falar muito bem do CD. E disse que essa pessoa falou, o meu desejo é que ele morra. Eu quero que ele morra. E a pessoa travou, né? Inclusive, você tá assistindo aí, vem aqui pra você ver se eu não te dou Chama não. Passou vários anos. Mas enfim, contando essa história, cara, é real, cara. E daí, daquele dia em diante, minha mãe voltou e falou, vamos parar com os remédios. Agora vamos entrar com outro tipo de batalha aí na parada. E fizemos ali aquele trabalho pra quebrar isso aí. E nunca mais na minha vida, isso já faz mais de 10 anos, eu tive dor de garganta. Não tive amidalite, não tive nada.
Então, esse tipo de coisa, cara, o Yuri disse uma coisa muito pontual. É muito fácil falar quando você não passa por uma experiência, né, cara? E o mais interessante da sua história é entender o seguinte: é uma pessoa de Deus, uma pessoa no altar do Senhor, uma pessoa que tem uma consagração, uma pessoa que tem um conhecimento, mas, como você, que sofreu retaliação. Então, qual que seria o perigo de uma pessoa que não tem preparo nenhum e se mete a fazer esse tipo de coisa? Como é que seria? Tem muita gente que se enfia nessas coisas, né? Tem muita gente aventureiro. Outros que abusam também, né? Tem um caso de uma pessoa que, só para você ter uma ideia, essa pessoa é um parente, tá? É um parente. Já faleceu, inclusive. Tinha uma obra de bruxaria e ele chutou a obra de bruxaria. Pegou e chutou e falou não sei o que e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Não passou muitos dias, William. Ele começou a mancar daquela perna. Começou a sentir uma dor. Uma dor. Fui no médico, tudo. Os médicos não resolviam e tal. E mancar. Deu convulsão. Começou a convulsionar. E mancar daquela perna. Mas ele já nem lembrava mais daquela situação. É um parente nosso. E eu lembro que, na época, uma pessoa chegou e falou para ele, um pastor da Universal. Você sabe que Universal não trabalha com revelação, profecia, essas coisas, né? Se trabalha, eu não sei, né? Pode ser que eu estou falando de uma coisa que eu desconheço. Mas, na época, isso eu falo de muitos anos atrás, esse pastor da Universal pegou e olhou para essa pessoa e falou assim... o problema que você tem, sem saber que ele mancava ele estava sentado tomando uma cachaça ainda. Falou assim para ele assim, o problema que você tem, ele não é físico, tá? Ele é espiritual. Você chutou uma obra de bruxaria. E pegou e falou assim para ele, desde aquele dia você manca de uma perna e você tem convulsão. O cara levou um susto. E falou para ele assim, você quer que Deus te liberta? Eu oro por você agora. A ignorância do cara foi tão grande, mas tão grande, que ele não deu muito crédito. Entendeu? Não deu muito crédito. Então tem pessoas, William, que eles se aventuram muito nessa área. E eu falo assim, de todo o coração, para você, eu não estou falando que você tem que ter medo do diabo, ou medo de pessoas que praticam essas coisas, se alguém vir te afrontar, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que não conhecem o território e ficam pisando. Fica pisando em território que não conhece, fica falando coisas, né? Tantas coisas que a gente ouve por aí, entende? Agora parou um pouco, mas era um modismo querer trabalhar com libertação. Você está entendendo? Eram umas coisas assim fora da curva. E eu te falo, escuta, pode registrar isso aqui. O falso profeta, você conhece ele de longe. Principalmente esses caras que trabalham com libertação. Você conhece ele de longe. Sabe por quê? Como ele sabe que essa questão de manifestar demônio, mandar eles embora, dá muito ibope, o pessoal fica assim, muito uau, aquela coisa toda. Blá, 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 blá. Você sabe quando o cara é falso profeta, porque daí eles trabalham com o tal do envelope, William. 3 dias na tua igreja. Aí ele divide com você. Aí no primeiro dia, cara, eu já ouvi isso. William, diante de Deus, eu peguei, assim, um negócio de tanto presenciar coisas, de ver coisas, a gente fica triste, tá? Um cara falou com a própria boca dele como que ele trabalha, como que ele usa o dom e como que ele faz. Ele chega e ele fala assim, no primeiro dia eu só agito o povo. E falo tal. No segundo dia eu profetizo e expulso o demônio. E nesse segundo dia, porque daí no primeiro dia ele falava, amanhã você traz mais um que amanhã não sei o quê, tá. Aí no segundo dia ele falava assim, aí nós solta o envelope. Aí nós solta o envelope, faz os trem lá e tal. Aí no segundo dia o cara profetiza, faz o que faz e tal, e você vai lá e dá a oferta. Aí no terceiro dia acontece quase nada. Por quê? Porque dele cai na sua casa. Porque dele já olha, ele já vê quem tem dinheiro, quem não tem, e já fica perto do pastor, já vai sondando. Aí, de repente, aquela pessoa que tem um pouco mais de aquisição fala, você pode ir lá na minha loja? Vou. Você pode ir lá na minha empresa? Vou. Os caras são ninja. Ninja Entende? Do capeta.
Os mas caras aqui não são acontece ninja. muito essas coisas. Não acontece não. Aqui em Foz era uma curva Era desse uma povo. É. Né? Os caras são ninja. É fora do comum. Os caras são ninja. Então essa questão de libertação, ele é muito sério. Repito, a libertação acontece na vida do homem não é quando o demônio sai, é quando o Espírito de Deus entra. Quando a verdade da palavra de Deus entra. Quando você faz o que a Bíblia diz, eu deixo o meu pecado. Eu deixo. Eu não olho para trás. Eu vou seguir agora um caminho com o Senhor. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Agora tem muita gente que estão com demônios ocultos dentro da igreja. Está no altar, na intercessão, mas está de forma oculta. Está de forma oculta. Eu vou contar aqui uma coisa para você, que uma vez 2 irmãs falaram assim para mim assim, eu queria que você fosse orar na casa de um fulano de tal, que o filho dele não dorme, é hiperativo, e taratá, e taratá, e taratá. E o menino só quer ficar no celular. Só fica no celular, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vamos lá orar. Chegando lá, e eu achei que era uma coisa simples, né? Porque o menino era filho de crente, aquela coisa toda, né? Chegando lá, chegamos na porta, aí as irmãs bateram palma, né? Chamaram a mãe do menino, fulana. O menino, isso aconteceu lá no Jardim Europa, bairro Jardim Europa. O menino, ele chega na porta da casa com os brinquedos na mão, e ele na porta, ele diz assim, a minha mãe não tá. Rapaz do céu. O menino deveria ter... Eu me arrepio já. O menino deveria ter assim uns 6 anos, bem magrinho, milinguidinho. Aí eu olhei para elas e disse, aonde vocês me trouxeram? Aí as irmãs da Assembleia de Deus, vou falar. As irmãs falaram que a gente precisava de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, é igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas para estar com você também, dependendo do que tá te esperando lá. As 2 já estavam quase voltando para trás, entendeu? Falei, vai sobrar para mim esse negócio. Aí eu falei, fulana! Falei bem alto. O menino, ele pegou, ele veio, ele deu 2 passos para frente, assim, quando ele deu 2 passos para frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, ô irmãs, pode entrar, o menininho, assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecido. Brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satanico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque... E ele lá, parecia uma criança, assim, com problemas especiais, né? Assim... Aí eu falei dela, falou assim, eu falei, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele calmo, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. E tal, eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? É o fulano, é o Bertano, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, foi aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei assim, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar. Porque eu falei assim, isso aqui vai longe, isso aqui, né? E como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor vai começar a vir atrás, aquela loucura. Aí eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, eu vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual... Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Ele fazia gestos. Tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara. Ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim. E ele fez assim.
Cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta, clamando o sangue de Jesus. A mãe, ela estava assim, sem reação. Imagina você vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Eu não quero nem imaginar um trem desse, né? A do desespero. A mãe assim, assustada. Aí na hora eu falei assim, aonde que você está escondido? Pega tudo que é seu. Agora. Ele olhou para mim assim, aquele olho dele assim, parece que ele queria me engolir, sabe? E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim uns bonecos que ele tinha ganhado de personagens de desenhos que veio do Paraguai. Lá no Paraguai tem muitos personagens personagens de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é. Mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim, de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei para a mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, é esse daí. Ele que me fez comprar esses personagens. Ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Para ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa de doida, sabe? Agitou toda a casa. Aí nós oramos pelaquela criança e eu falei assim, mãe, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio, olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular para essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que está alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, tira o celular. Mas, pastor, ele vai... Não sei o que. Eu falei, tira. Porque aquilo que estava dentro dele agora, a gente já mandou ele embora. Então, olha, a senhora é cristã, o teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração, desce para o jejum, para a oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, diz que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança. A criança, depois que eu fui embora, diz que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim. Aí dormiu, diz que dormiu a tarde toda. Aí à noite, o pai chegou para trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou para eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado. Imagina, o cara era obreiro lá da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei para ele, ó, faz oração, falei para ele, faz oração assim, assim, assim. Diz que à noite, quando eles foram orar com a criança, o cara não tinha acreditado muito não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, Renê, quando eles começaram a dobrar o joelho, começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês dois, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar assim, para tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim. Eles me ligaram assustados. Queria que eu fosse lá. Daí eu falei para eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja. Sim. O senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá. Então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa. Vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram. Eu falei, depois vocês oram de novo. Aí eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa, oraram. Depois os outros 6 dias já não aconteceram mais. Aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua. Au! Ele via latindo. Uma loucura assim na rua. Mas ali dentro da casa deles não ouviram mais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Você acredita, Renê? Piamente. Você tá de brincadeira. A pastora... Eu acho que a frase que define tudo isso a sua pergunta que a pastora falou, que é assim, ó, o mundo real, ele, se não é mais, ele é
tão verdadeiro quanto esse mundo que a gente vive, quanto aquilo que a gente está... Eu já tive experiências boas e experiências ruins também, né? Pastora, mas a senhora relatou aí um pouquinho sobre a questão da retaliação, né? A senhora acredita que a retaliação ela é o foco que mais, vamos dizer assim, afasta as pessoas para essa questão espiritual, por libertação, né? Por exemplo, olha, ó, já de novo começou aí, ó. a piscar tudo aí. Já começou a piscar tudo. De retaliação, É normal. Vamos lá. Né? A retaliação, ela afasta as pessoas dessa... de ter que trabalhar ou ter que fazer uma libertação, porque tem pessoas que não querem mexer, tem gente que tem medo disso. Você acredita que esse é o fato principal? Eu acho assim que a pessoa que trabalha nessa área de libertação, o cara tem que se cuidar muito, entende? Porque imagina só, né? Eu vou guerrear, né? Vou guerrear por você, por uma causa sua, uma peleja sua, né? E digamos que essa peleja que você vive já são de demônios geracionais. Então, quando eu sou esse instrumento de Deus para ajudar você, cara, esse demônio vai ficar enfurecido. E não é só com você, porque você não quis mais ser escravo dele. Vai ficar com quem te ajudou também. Essa é a verdade. Entendeu? Então, eu acho, como eu sempre falo, eu acho que as pessoas... eu acho fantástico, eu volto a dizer, eu acho essa parte de libertação, eu acho fantástico. Como eu disse, só acho que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque muitos amigos, pessoas que eu conheci, que trabalharam muito nessa área e acabaram se perdendo, entende? Porque acabavam se achando demais, coloca a mão para trás, fica de joelho, olha para mim, essas coisas eu acho desnecessário. Essas pessoas que usam a autoridade e o poder para humilhar o diabo, aquela coisa desnecessária, porque Jesus nos deu uma aula de como expulsar demônio. Ele nos deu uma aula. Entende? Então nós temos que seguir a Jesus, né? Ele não ficava entrevistando, debochando, batendo de frente, porque ele sabia quem ele era. Não tinha necessidade disso. Entende? Certo. Então, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Entende? Então, eu acho que isso que é o primordial, né? Mas assim, desculpa, meu amigo, mas é o seguinte, beleza. A questão assim de outra pessoa entrar nessa batalha ficou claro para mim. Mas numa situação como aquela, como eu mencionei aqui nos bastidores, né? Dentro da família, né? Os pais, eles têm que temer essa questão da retaliação ou já não? Ou isso assim, o pai tem que orar pelo filho por algo específico, ou batalhar, né? Levantar uma batalha no mundo espiritual, porque assim, é certo que sempre vai haver uma retaliação, ou isso não é facultativo? Ou é facultativo, aliás? Eu acho que a nossa vida já é uma guerra, né, Renê? Eu acho que nossa vida é uma guerra, mas a oração, ela é muito poderosa. Por isso que nós temos que viver uma vida de oração. Levantou de manhã, Deus, muito obrigado. Cobre a minha família, cobre os meus filhos, entendeu? O seu relacionamento com Deus vai surtir muito no mundo espiritual. Retaliações acontecem. Outro dia eu atendi uma moça na igreja, tá? E era uma situação bem, bem delicada mesmo. Aí, num atendimento, ela falou para mim, eu não quero mais isso e tal. Eu falei, então vamos fazer um desligamento disso? Vamos. Eu não vou falar assim, mas é uma coisa bem forte, tá? Eu não tenho autorização para falar, porque veio aqui agora, então se eu tivesse pedido antes, poderia falar. Mas é uma situação bem forte. Escute só. Aí oramos, isso era 4 horas da tarde. Oramos, fizemos desligamento, beleza. Tô terminando daí a conversa com ela, meu telefone toca. Era um número estranho, então eu não atendi. Aí, de repente, uma mensagem do colégio. Aí, o número estranho é que não tinha, era do enfermeiro do colégio. Lá no colégio tem um enfermeiro. Aí, o número do colégio mandou uma mensagem. Senhora Daniela, a gente estava entrando em contato com você, mas não conseguimos. Pode nos retornar? Aí, eu liguei. Eu falei, oi, tudo bem? É que um coleguinha, mas assim, não foi intencional. Um coleguinha foi correr
e a Radassa tava correndo também, um de um lado, outro de outro. Um não viu o outro, ele deu uma cabeçada no olho da minha filha, mas foi tão feio, o olho dela ficou puro sangue, assim, ó. Ficou coisa mais horrível do mundo, que a gente teve que bater um raio-x, né? Ainda bem que a gente tem um amigo lá que conseguiu pra gente fazer bem rápido esse raio-x, porque você passava assim, ó, tinha parecia um ossinho saltado, entende? Aí, na hora, cara, foi mais ou menos no horário que eu tava ali com a moça, entende? Então, tem momentos que... tem gente que não vai acreditar nisso que eu tô falando, né? Tem que pensar, mas se você tá na presença de Deus, não tem que acontecer isso. O que tem que não tem que... não é comigo, é com Deus, entende? Mas o que eu sei é que a gente tem que estar sempre cobrindo a nossa casa de oração, cobrindo a nossa família de oração. E isso eu não tenho dúvida. Sabe, é muito importante, Renê. A gente sempre está cobrindo nossos filhos. Porque, infelizmente, você não sabe. Daqui a pouco você pode estar na tua corrida do teu trabalho e chegar um cara com problema espiritual. Você vai ter que orar por esse cara. Entendeu? Às vezes não vai dar tempo de você falar, Deus, enquanto eu oro por esse cara aqui, guarda minha filha, guarda meu cachorro, meu... Não sei o que. Não vai dar tempo, cara. Então a gente tem que fazer isso já logo que você abrir o olho. Deus, você comigo no dia de hoje. Abençoa meu dia. Melhor coisa. Yuri, sua pergunta. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu pegando um gancho ali sobre a história que a pastora estava nos trazendo aqui, a pastora acha que o caso da criança ali foi algo que ela estava assistindo, alguma coisa que ela ganhou. Não sei se a pastora fez esse mapeamento na época. Qual que foi a legalidade? Olha, eu acredito que alguma mensagem subliminar veio através de alguma coisa que eu estava assistindo. E isso eu não tenho dúvida. Que existe isso também em desenhos, tá? Uhum. Em desenhos existe. Então, e a gente sabe quando está acontecendo alguma coisa pela reação dos nossos filhos. Os nossos filhos são um termômetro. Então, digamos, se o teu filho está assistindo alguma coisa, uma série, um desenho, você percebe uma reação diferente, é alguma mensagem subliminar que veio, ou da série, ou do desenho. Então, a melhor coisa é orar com o seu filho, desligando aquelas informações do mundo espiritual e cortando aquela série, aquele desenho, que foi o que eu falei para aquela família, né? Ele trouxe alguns personagens que ele mandou a mãe dele comprar, que eram bem grandes, assim, da altura dele, no Paraguai. Então, eram os personagens que ele assistia na época, entende? Então, de alguma forma, veio uma mensagem subliminar, veio, sim, um espírito maligno ali que alojou na vida daquela criança, assim. Assim, ó, eu tenho pessoas conhecidas que são a favor de extinguir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas que... Disney, por exemplo. Nada da Disney pode ter em casa. Eles ensinam assim. Nada é o Satanás. Isso aqui é o Satanás. Não pode. Entendeu? Eu entendo, por um lado. Entendo a questão, né, de consagração, de tudo. Eu tenho uma visão acerca disso um pouco diferente. Eu acredito que... Porque assim, ó, se fosse uma coisa geral, todo mundo sofria retaliação por isso, especificamente falando, na minha opinião. Tem pessoas que nem são... que trabalham com o espiritual, enfim, e não acontece nada. Tem pessoas que são mais suscetíveis a esses portais. Mas assim, qual que é a visão da pastora com isso? Já que a gente traz várias visões aqui, né? Qual que seria a visão? Extinguir certos tipos de programa, de desenho, de brinquedos, de acabar com isso pensando na consagração? Ou existe uma forma de você... não digo consumir, de você usufruir disso sem a retaliação? O que eu acho é que enquanto a criança não tem aquela consciência do que é o bem e o mal, o pai tem que assistir junto com ela o desenho que ela gosta. Então, se fez sentido para esse pai, aí você vai deixar o seu filho assistir, entende? Independentemente do qual for o desenho. Lógico, não desenhos agressivos, né? E quando o filho vai crescendo, pelo menos lá em casa foi assim, a gente foi orientando, né, o Vitor, agora a Radassa está nessa fase, né? A gente orienta ela, filha, quando é assim, toma cuidado. Oriento ela também em propagandas, que uma vez aconteceu uma situação de uma propaganda e eu vi assim, eu falei, nossa, meu Deus, uma propaganda no canal da Netflix do Kids. Veio uma propaganda ali de um desenho e eu levei um susto, assim, sabe?
Aí eu conversei com ela, então o que eu aconselho é isso. O pai acompanhar até a criança não ter consciência, o que o pai permite essa criança assistir. Só que esse pai instruindo essa criança também, falando com ela abertamente o que é certo e o que é errado, porque aí quando essa criança vê alguma coisa que dá um alerta, ela vai comunicar a esse pai, como já aconteceu lá em casa já. Né? O Vitor, hoje ele tem 13 anos. De vez em quando ele fala, mamãe, papai, eu assisti um trailer assim, você acha que é legal eu assistir? Entende? Até hoje ele pergunta, sabe? Então isso eu acho bacana. Isso é uma coisa que você vai construindo na vida da criança. Não que o filho da gente vai ser perfeito a vida toda. Pode ser que uma hora ele vai querer assistir alguma coisa assim, porque a curiosidade está ali, né? Mas o importante é a gente fazer a nossa parte, né? Essa questão do extinguir, para mim, eu pessoalmente, falando da minha opinião, eu acho meio complicado, porque assim, ó, se a gente fosse extinguir tudo que possivelmente é consagrado a outras coisas, enfim, se a gente não for consumir, vamos dizer, algumas coisas assim, fica complicado viver no mundo aqui, porque... Agora, uma coisa eu percebo, William, você pode perceber. Hoje, o mercado gospel está investindo bastante em desenhos kids, tá? E a tecnologia favoreceu bastante, né? E você vê hoje muitas coisas bacanas surgindo aí. Mas é impressionante como, às vezes, nosso filho, ele deixa de assistir um desenho cristão ali, que é bacana, que você percebe, para assistir um desenho que não é cristão, que você vê que é bobinho, que não tem nada a ver. Mas aquilo cativa. É aí que eu falo. Que eu acredito que por detrás desse mercado aí, eu acho que existe muitas consagrações. Eu acredito. Portais, né? Porque às vezes, cara, é umas coisas assim, nada a ver e faz sucesso, aquela coisa toda. Entendeu? É umas coisas que não faz sentido. Entende? Não, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta mesmo. É complicado. O Yuri já teve um sonho aí que ele contou nos outros episódios aqui, muito pontual acerca de um brinquedo e né? Você que nos acompanha, vocês sabem. Depois a gente te conta, pra não repetir a história no episódio, né? Mas eu acho complicado porque assim, ó, eu, por exemplo, se você olhar por todo o estúdio, você percebe o meu apreço pela nostalgia. Eu gosto muito dos desenhos antigos, né? Tem um desenho gospel que eu amava, que é o Caverna do Dragão. Super gospel, super maravilhoso, entende? Só que eu já conversei com o pastor Elias sobre isso, é incrível. A pastora até disse isso no episódio dela passado, sobre portais, filmes e séries, enfim. É muito interessante isso, porque o pastor Elias, ele é muito parecido comigo nisso. Eu desde pequenininho, eu tenho uma inclinação para assistir coisas obscuras, para coisas sobrenaturais. Filme de terror. Eu sempre gostei. E o pastor Elias a mesma coisa. Já assisti muito filme de terror junto com o pastor Elias. Mas a gente já foi no cinema ver filme de terror, eu e o pastor Elias. Já assistimos no estúdio várias vezes com a banda, enfim. Mas assim, inegavelmente existem pessoas que assistem e o portal abre na hora e o bicho pega. Você sabe onde que abre? Onde? No medo. O medo é um portal. Mas e aquela pessoa que fala assim, mas eu gosto da sensação só do medo e tal? E daí? Como é que fica? Esse lance da adrenalina, aquela coisa. A adrenalina é uma coisa... Eu partilho da marmita, não, né? Porque essa sensação é o que dá pra mim. Tipo, eu assisto... Desculpa interromper. Certo. Mas assim, ó, eu quando eu assisto um filme assim, de uma realidade espiritual, e eu não gosto de qualquer terror, não. Terror de sangue, pra mim, não é importante. Não gosto. Ai, Deus, assassino, não. Eu sempre tive essa predisposição. Que tipo de terror que você gosta? Eu gosto do sobrenatural. A casa que tá virada no Satanás. Então, vamos lá ver essa casa. A minha esposa não gosta de ver nem de filme suspense, cara. Que ela já fica isso mexe com ela. Olha aí. Então, assim, e o pastor Elias é igual eu. Tipo, qualquer outro filme de terror que tem cena de violência, eu não me interesso. Mas tudo que é pro lado sobrenatural... Isso não é de agora, pastor. É de criança. Só que e acredito que o pastor Elias também, até tô envolvendo ele na história aqui, eu assisto o filme e, cara, acabou o filme, eu vou pra minha casa, eu tô normal, não acontece nada. Mas indiscutivelmente existem pessoas que até conviveram comigo, que assistiram o mesmo filme. A gente teve alguns relatos aqui, por exemplo, de um filme específico, Atividade Paranormal, que eu assisti, achei um lixo, eu não vi nada de bom.
E vários amigos meus, inclusive o Hamilton passou por essa mesa aqui, assistiram o mesmo filme. E, cara, a casa do cara virou um inferno. Mas é como eu te disse, de alguma forma, a alma dele se abriu para aquilo. Ou é no medo. Você não tem medo, você se diverte com aquilo. Entendeu? Para você tá tudo bem. É igual a minha avó, por exemplo. Escuta só. Aconteceu um fato com a minha avó, ela já partiu no Senhor. Tinha uma vizinha dela que tava assim normal, de repente baixava uma entidade e pedia pinga e pedia cigarro. Entendeu? Hoje em dia já tava caro aí. Rapaz, aí escuta só. Aí essa vizinha, ela de vez em quando vinha tomar chimarrão ali com a minha avó e tal. E a minha avó já acostumou tanto com o jeito dela, entendeu? Que minha avó fazia uma coisa que hoje as pessoas fazem muito isso dentro da igreja quando quer trazer a consciência da pessoa. Entendeu? De que forma? Tava eu, o meu irmão, que é pastor, né, no Paraguai. Meu irmão, que é pastor no Paraguai, tem muita experiência. Tem que trazer ele aqui. Aquele bichinho lá. Pode anotar o nome dele aí, Renê. Pastor Jonas, pode trazer ele. Rapaz, olha, agora na igreja dele, semana passada, uma mulher vomitou uns bichos lá que é fora da curva. Paraguai é fora da curva. Aí, e a minha irmã morre de medo dessas coisas. Manifestou o demônio dela. Deus o livre, ela morre de medo daquela coisa toda. Aí tava assim, ó. Tava essa mulher aqui, a minha irmã do lado dela, a minha avó do outro lado dela. E daí tava eu e o Jonas. A gente tava tomando chimarrão, conversando. E aí eu conversando aqui com o meu irmão aqui. E eu ouvi que a minha irmã falou assim: Daniela. E eu achei que ela, sei lá, não... Nem olhei, continuo conversando com o meu irmão, ele contando as experiências e tal, tá? Porque a gente gosta de contar essas coisas, experiências de demônio, a gente gosta. E daí, e ele tem muito assunto legal pra falar, e a gente falando e tal. E daí, de repente, ela pegou no meu braço: Daniela, eu falei: o que foi? Meu Deus, você não viu ali a avó? Eu falei: quê? A avó mandando o demônio embora da fulana de tal? Eu falei: como assim? Ela falou assim: você não viu a gente... Porque eu tomei o chimarrão e depois de mim foi pra ela. Quando ela colocou a bomba na boca dela, manifestou a entidade. Entendeu? Uhum. Aí manifestou a entidade. Quando manifestou, a minha avó, na hora ela fala grosso e já pediu já a cachaça e o cigarro. A minha avó chamou ela pelo nome: Fulana. E o que eu quero dizer pra vocês? Tem pessoas que não têm medo, pra ele é normal. Você sabia que tem pessoas que tem pessoa da família dele que manifesta a entidade, ele não chama pastor, não chama nada. Ele vai lá e fala: ó, vai embora, eu quero meu marido de volta, eu não quero você aqui. Tem gente que age com naturalidade. Agora vai um bicho lá, tipo a minha irmã, que tava com medo. Manda minha irmã expulsar aquele demônio, que é capaz de levar uma surra. Entendeu? Porque o medo é um portal. Entende? Por isso que eu falo pra você. Entendeu? Portal, cara, demais. Não, mas a hora que a pastora falou do irmão dela... O olho do pastor ali brilhou, ele fez assim, ó. Não, ó, pastor, a partir de agora, desse momento do programa, você vai fazer o sinal pra mim. Quando você fizer o sinal pra mim, eu vou entender que em 5 minutos eu tenho que encerrar, tá bom? Em 5 minutos eu tenho que encerrar. Então, tá, em 5 minutos, nós temos 5 minutos. Eu preciso buscar o neném na escola. O que eu vou fazer, Renê? Eu vou trazer o pastor Jonas... E eu vou fazer o convite pra vir Jonas e Daniel no mesmo episódio. Fechou. Maravilha. Eu ia dizer isso. Top, Vamos comprar um disjuntor pra não cair a luz, porque... Não, vai ter que comprar um transformador. Vou pedir pra comprar um transformador exclusivo. Manda descer um gerador aí, bicho. Brincadeira, hein, cara. Rapaz, meu irmão, ele é pastor em Mingaguaçu, no Paraguai. Moço, o trabalho que esse cara faz lá junto com a esposa dele é fora da curva. Então a pastora vai fazer essa ponte pra gente, enfim. Eu acho que todas as pessoas que vieram aqui, com muito respeito às outras que ainda não teve, mas existem pessoas atípicas que tem que ter a parte 3, né? Não tem jeito, o povo pede. E essa é a parte 2 da pastora. Então com certeza ela vai voltar com mais tempo. Nós vamos começar no horário. Enfim, aí tá. Porque é necessário, né? É necessário começar no horário pra dar um tempo pra gente, né? E infelizmente, gente, a gente precisa encerrar esse episódio de novo. Tanta história pra falar, tanto assunto. Mas, ó, hoje já rendeu mais 2 coisas. Vai vir o pastor Jonas e vai vir ela de novo, Renê. Que maravilha, vai ser top, hein? Ó, a última vez, você lembra a última vez que a Shirley esteve aqui? Sim. Né? Acho que foi a última vez, né? Isso, a luz acabou 4 vezes. 4 vezes Sim. a luz acabou. Então, a gente já tá acostumado. Eu acredito. Eu já vi orando, sério, já, pastor, rapaz. Isso é sério. Quando você falou pra mim do cartão de memória do episódio passado... Deu B.O.
Aí eu já vim orando, falei, Deus, coloca suas mãos, que os anjos acampem lá, que o diabo não tem autoridade em nada. Não, Nada. Amém. Isso aí. Gente, é isso. Então esse foi o episódio de número esse que você tá vendo, parte 2 com a pastora Daniela. Eu vou combinar com ela dela voltar com mais tempo. Nem que a gente mude o dia. Um dia que não tenha compromisso em outro horário. Pra gente fazer no mínimo um programa de 2 horas com essa mulher aqui, senão não dá pra falar tudo. A hora que você começa a falar, acaba. Pastora, foi um prazer receber você de novo. Igualmente. Obrigado pela disponibilidade de vir. Eu acredito que você já é da casa. Vai vir várias vezes. Amém. Tamo junto e misturado. Que show. Muito obrigado, viu, pastor, por nos atender mais uma vez, como o pastor William falou. E para nós é um prazerzaço estar aqui com você e compartilhando dessa experiência maravilhosa. Com toda certeza, gente, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um recadinho, uma pergunta pra pastora, que a gente colocar ela no straight no próximo programa. Tudo isso por quê, minha gente? É necessário. É necessário. Tamo junto. Tchau, tchau. É necessário. É necessário. Necessário.